Foi só a cruz mesmo? Vídeo número 41. Uma produção Torre Small. Se você pensa que a rejeição da cruz pela torre é apenas uma questão teológica ou de fidelidade às escrituras, lamento informar. Você está totalmente enganado. Por trás dessa decisão, pode haver um motivo bem mais estratégico e prático, e é exatamente sobre isso que vamos falar agora. No vídeo anterior, o vídeo número 40, eu relembrei rapidamente que Rutherford, o verdadeiro fundador das Testemunhas de Jeová, conforme provas documentadas no vídeo número 28, precisou reestruturar o grupo dissidente dos Estudantes da Bíblia, fundada por Russell, criando assim um novo CNPJ, as Testemunhas de Jeová. Pouco se comenta, e menos ainda se sabe, que houve uma ruptura no relacionamento entre os outrora amigos Russell e Rutherford. Os Estudantes da Bíblia afirmam possuir uma ata em que Russell teria dito a Rutherford que enquanto ele vivesse, Rutherford não colocaria mais os pés no grupo dos Estudantes da Bíblia. Ou seja, tecnicamente, Rutherford teria sido desassociado por Russell. Essa rivalidade entre dois protagonistas de personalidade forte seria o estopim para a mudança na estrutura teológica e administrativa do movimento. Agora começa a fazer sentido. Rutherford passou a escrever livros com doutrinas inovadoras que relegavam ao esquecimento os ensinos de Russell. Mas ele precisava agir com critério. Destruir tudo o que Russell havia construído era arriscado, pois a figura de Russell ainda era muito forte entre os seus contemporâneos. Abrir mão de Russell poderia significar o colapso de um grupo nascente. Nesse contexto, a barba, a cruz e não só, além de outras discordâncias comportamentais e doutrinárias, devem ser vistas sob a ótica do revanchismo. O então vivo fazendo despeito ao morto. Permita-me uma ironia. Vingancinha póstuma barata. Visto que esse vídeo é a continuidade direta do anterior, continuaremos a falar da cruz. E se a essa altura eu te contasse que talvez exista uma conexão entre a cruz e a pirâmide, objetos tão preciosos para a teologia de Russell? Apesar do provável envolvimento da torre com a maçonaria moderna, muita energia e pesquisa tem sido aplicada para tentar provar uma ligação direta entre Russell e a maçonaria. Quem não se lembra daquela brincadeira infantil, que infelizmente está desaparecendo da nossa sociedade cada vez mais tecnológica, conhecida pela frase "tá quente, tá frio"? Se você lembra, meu amigo ou minha amiga, significa que estamos avançando nos anos. Brincadeiras à parte, vamos explorar agora esse tema da pirâmide e tentar associá-la à cruz. Russell, a piramidologia e possíveis influências esotéricas. A Ordem Rosacruciana, surgida no século XVII, está historicamente ligada a tradições místicas, alquímicas e cabalísticas. Muitos de seus ensinamentos reivindicam raízes no Antigo Egito, criando uma conexão indireta com as pirâmides. Algumas vertentes dessa tradição afirmam que sacerdotes egípcios
possuíam conhecimentos ocultos transmitidos secretamente ao longo dos séculos. Curiosamente, a Amorc, antiga e mística ordem Rosicrucis, uma das maiores organizações modernas, tem forte influência egípcia e possui até um templo em formato de pirâmide em sua sede. A piramidologia, por sua vez, é o estudo místico e esotérico das pirâmides, especialmente da Grande Pirâmide de Gizé. No século XIX, surgiram teorias sugerindo que essas construções continham mensagens ocultas sobre o futuro da humanidade. Muitos estudiosos e esoteristas passaram a enxergar na piramidologia um campo de revelações espirituais. Há também um paralelo interessante entre a ideia do conhecimento oculto codificado nas pirâmides e os ensinamentos secretos dos Rosacruzes, mais ou menos no estilo Russelita. Além disso, algumas tradições modernas utilizam pirâmides energéticas para práticas meditativas, baseando-se na crença de que essas estruturas podem amplificar energias espirituais. Você deve estar se perguntando o que tudo isso tem a ver com a cruz. Calma, estamos avançando no raciocínio. No fim do século XIX, Charles Taze Russell, fundador do movimento dos estudantes da Bíblia, demonstrou grande interesse pela piramidologia, acreditando que a Grande Pirâmide de Gizé continha medidas proféticas relacionadas ao plano divino. Sua adesão a essas ideias pode ter sido influenciadas pelo pensamento esotérico da época que circulava entre rosacrucianos, teósofos e maçons. Mas você continua se perguntando: o que isso tem a ver com este vídeo? Lembra que no início eu mencionei que Rutherford teve que abrir mão de algumas coisinhas a mais, além da razão social, o CNPJ, estudantes da Bíblia? A Watchtower nunca desceria em campo para esclarecer ao público, sejam adeptos ou não, que, além das mudanças doutrinárias, talvez tenha sido necessário abandonar também uma possível aproximação com os círculos esotéricos daquela época. Isso explicaria por que símbolos que eram tão importantes para Russell, como a cruz e a própria pirâmide, precisaram ser apagadas da história oficial. Talvez a mudança tenha sido muito mais estratégica do que teológica. Se você observar atentamente esse convite da Amorc de Criciúma, verá que além da pirâmide, que nos remete tanto à piramidologia de Russell quanto ao símbolo do dólar americano, que coincidentemente é o país onde a Watchtower foi fundada, afinal, Jeová tem a cidadania americana, além daquela israelense. Jeová fala inglês. Se percebe outros símbolos peculiares à Watchtower de Russell. Note o detalhe intrigante dos símbolos que está acima da porta da entrada do templo. Não é exatamente o mesmo que Russell utilizava em suas publicações? Coincidência? Não. Talvez. Mas antes de aceitar essa hipótese, vamos explorar outros indícios que levariam a questionar se Russell poderia ter sido influenciado por correntes esotéricas como a Ordem Rosacruz e a Teosofia. A exclusão dos símbolos por Rutherford
pode não ter sido apenas uma questão de rebranding da organização, mas uma necessidade, talvez imposta, de interromper uma conexão entre Russell e os símbolos esotéricos da Ordem Rosa Cruz. A proibição, por exemplo, da barba, que agora perdeu definitivamente a sua força, pode ser interpretada como uma tentativa de romper com a imagem do ministério do seu agora ex-rival Russell, morto e superado. Mas os símbolos talvez fossem um problema ainda maior. Agora quero fundamentar minha tese, que pode abrir um novo debate no meio dissidente e entre produtores de conteúdo sobre o passado da torre. Minha intenção não é afirmar categoricamente que Russell tinha ligação direta com a Ordem Rosa Cruz, mas a influência parece quase ser inegável. Se essa conexão existiu de fato ou não, cabe ao debate. Essa tese não pretende ser absoluta, mas um convite à investigação. Façamos uma análise mais detalhada da revisão de escolha das doutrinas da Torre. Se a intenção de Rutherford fosse realmente somente a de exatidão em relatar a morte de Jesus, substituindo a cruz aceita mundialmente pelas religiões cristãs e não, a Torre deveria explicar por que, por exemplo, ela não ilustra a nudez de Jesus, obviamente considerada inapropriada, e ao invés usa a convenção da piedade artística cristã que cobre a sua nudez. Quando é oportuno, aceita as convenções iconográficas da cristandade para equilibrar realismo e respeito. Se as testemunhas de Jeová evitam símbolos cristãos tradicionais por considerá-los frutos da cristandade apóstata, então o uso de um pano cobrindo as partes íntimas de Jesus segue essa mesma lógica tradicionalista que eles rejeitam. Afinal, foram as igrejas católica e ortodoxa que estabeleceram esse padrão artístico por questões de pudor e respeito. Historicamente, Jesus teria sido crucificado nu. A crucificação era um método de execução cruel e humilhante usado pelos romanos para desmoralizar publicamente os condenados. Normalmente, os crucificados eram despidos completamente para aumentar sua vergonha diante da multidão. Escritos históricos, como os de Flávio Josefo e Sêneca, descrevem crucificados nus. Para Russell, as gravuras da cristandade não suscitavam problemas. Mas muito mais que isso, porque nas representações do Jesus estacado, a partir de Rutherford até os dias atuais, não se vê nunca Jesus com a coroa de espinhos que é nitidamente relatada nos evangelhos? Lembra que os símbolos da torre sob Russell era da cruz dentro de uma coroa que era dentro de uma outra coroa de louros? Era só a necessidade de tirar as coroas de Cristo? Não bastando tirar as coroas de majestade de louros, tinha que tirar a coroa de espinhos também? A pergunta que não quer calar, mas que a torre nunca responderá. Ela se dissociou de uma possível relação com o esoterismo? Ou foi o esoterismo que a desassociou? Com qual movimento iniciático ocultista atualmente a torre manteria eventuais relações?
Sabemos, como foi dito já antes nesse vídeo, que existem vários tipos de maçonarias e movimentos esotéricos pelo mundo. Torre, por que você não nos diz a qual rito você eventualmente pertenceria? Se há a suspeita que a ex-Watchtower de Russell, agora Watchtower de Rutherford, tenha tido que renunciar ao esoterismo rosacruciano para achar acolhimento em outra realidade iniciática. Se assim fosse, se explicaria o porquê, além da rejeição da cruz como instrumento de tortura e humilhação a Jesus, a coroa de espinhos de Jesus tenha sido abolido na surdina. Portanto, na antiga e folclórica brincadeira do tá quente, tá frio, podemos dizer que estamos no morno. Seria o caso de endereçar as nossas pesquisas em uma nova direção? Será mesmo que Rutherford recebeu uma nova luz de Jeová para renunciar à cruz e à coroa? Ou ele, na verdade, recebeu um cartão vermelho do ambiente outrora frequentado por Russell? Rutherford teria sofrido ostracismo, seja pelos estudantes da Bíblia, que por uma possível associação iniciática que teria levado ele a abrir mão dos símbolos esotéricos até então usados nas publicações da Watchtower? Direitos autorais em jogo? Quem deseja aprofundar o tema? Para concluir mais esse vídeo revelador, volto a insistir na pergunta. Torre, por que você não nos diz a qual rito iniciático você eventualmente pertenceria? Torre, Small. Somos muito ocultistas.